Olá pessoal, muita gente tem me perguntado, tanto aqui nos comentários dos vídeos, como lá no Instagram e até pessoalmente muita gente me procura e me pergunta: Jerry, qual o melhor modelo para minha realidade? 245 ou vale a pena eu investir um pouco mais e ir no 255? Algumas pessoas já estão de olho no 265, que é um modelo mais novo. Então, para ajudar vocês a responder essa pergunta, porque eu não posso responder essa pergunta para você, mas o que eu posso fazer e quero fazer é esse comparativo. Aqui eu vou te apresentar as principais características do Garmin Forerunner 245, Forerunner 255 e Forerunner 265. E no final eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito de qual deles atende cada tipo de pessoa. E aí, de posse dessas informações, você vai ter mais facilidade na hora de escolher o seu relógio, aquele que vai atender melhor a sua necessidade específica, tá ok? Então vamos direto para o assunto, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí por gentileza. Se ainda não deu like, deixa o seu like já na confiança aqui no início do vídeo e nós vamos falar agora das características de cada um desses três modelos da Garmin. Começando pelo design. Bom, os três modelos estão equipados com o Gorilla Glass 3, uma boa proteção contra riscos, quedas, contra quebra da tela do seu relógio, sendo que os três são resistentes à poeira, água, suor. Os três têm a resistência de 5 atm, ou 5 atmosferas. Quer dizer que eles são à prova d'água até 50 metros de profundidade. Todos eles têm a pulseira substituível e todos eles estão com a tela constantemente ativa. A tela não fica escurecida em momento algum. Falando especificamente sobre a tela, aqui as grandes diferenças dos três relógios começam a ser percebidas aqui, porque o modelo 245 ele conta com uma tela de 1,2 polegadas, ou seja, 30,4 milímetros. Já o 255 ele é um pouco maior, ele tem uma tela de 1,3 polegadas, o que corresponde a 33 milímetros de tela somente. E o 265 ele tem também 1,3 polegadas, ele tem aí 32,5 milímetros. A tela então é um pouquinho, quase nada menor que a do 255. E a resolução dessa tela no 245, ela tem uma resolução de 240 por 240 pixels e é no modelo de tela LCD. O 255 tem uma resolução um pouco melhor, sendo de 260 por 260 pixels, também com uma tela de LCD. Já o 265 é o que possui a tela com maior tecnologia, ele está equipado com uma tela AMOLED e a resolução dele é de 416 por 416 pixels por polegada, ou seja, bem maior do que a dos outros dois. Quando a gente vai falar sobre o peso, existe uma pequena diferença também, mas aqui quase imperceptível, tá? Sendo que o 245 tem 38,5 gramas distribuídas em 42,3 milímetros de caixa do relógio. Já o 255 tem 49 gramas distribuídos em 45,6 milímetros de caixa. E o 265 tem 47 gramas distribuídos numa tela de 46,1 milímetros. No que diz respeito aos sensores, os três relógios, os três modelos, possuem GPS, Galileu e GLONASS. Os três são equipados com sensores de batimentos cardíacos no pulso, tem também a medida de oxigenação do sangue, acelerômetro e bússola. O 245 dos três é o único que não possui nem barômetro, nem sensor de temperatura e giroscópio, mas em compensação ele é o único que tem embutido um sensor de cadência. Para aqueles corredores que gostam de acompanhar a cadência em tempo real, o 245 é o único que vem com um sensor de cadência embutido. Os outros dois você consegue ver a cadência somente depois de terminado o exercício. Sobre monitoramento dos equipamentos, os três possuem rastreamento de rota, de distância, do ritmo. Todos três têm trackback, ou seja, eles te levam de volta para o início da sua trilha ou da sua rota. Você se perder, eles conseguem te levar ao início da sua corrida. Todos eles monitoram e dão um relatório do seu sono, dos seus passos durante o dia, detectam as atividades automaticamente, medem a elevação, tem um contador de braçadas para a natação
Lembrando que no caso da natação, o 245 é o único que não tem atividade de natação em águas abertas ou no mar. Além disso, o 245 não tem um modo multi-esporte, ou seja, se você é do triatlon, o 245 não vai te oferecer a facilidade de transicionar da natação para a bike, da bike para a corrida automaticamente, como os outros dois fazem. Além disso, ele não monitora a sua ingestão calórica e também não tem o Running Power. Falando sobre conectividade, os três são compatíveis com iOS e Android e também os três suportam o ANT+. Nessa parte de conectividade, vale ressaltar que o 245 não possui NFC, como os outros dois modelos possuem. Falando agora sobre a bateria, tratando da autonomia da bateria, aqui existe uma grande diferença também. O 245 ele te fornece 7 dias de uso fora do GPS, de uso comum. Com o GPS ligado, ele vai te entregar 24 horas de atividade. Já o 255 é o que tem a melhor autonomia de bateria, ele te entrega 14 dias de uso, o dobro, né, de uso comum, sem estar ligado ao GPS, e se estiver ligado ao GPS, ele te dá 30 horas de atividade ininterruptas. Pessoal que faz ultramaratona, isso faz uma grande diferença, né? E o 265, ele tem 13 dias de autonomia fora do GPS, e no GPS ele vai te oferecer cerca de 20 horas de atividades ininterruptas, tá ok? Um pouquinho menos que o 255 em função da tela AMOLED que consome muito. O tempo de carregamento da bateria no 245 é de cerca de 1h30, nos outros dois cerca de 2 horas, carregamento completo. O 245 tem 3,5 GB de armazenamento interno, enquanto o 255 te oferece 4 GB de armazenamento e o 265 o dobro, 8 GB de armazenamento interno para suas músicas e etc. Os três possuem monitor de VFC, que é a variação de frequência cardíaca durante o sono, medem VO2 máximo, todos monitoram a sua frequência cardíaca de repouso, dão notificação de frequência cardíaca muito rápida ou muito lenta, todos eles têm alertas vibratórios, têm cronômetro, localização do seu telefone, o alarme, detectam queda, a sua queda, se você estiver correndo durante a corrida, você sofrer algum tipo de queda, eles têm um mecanismo que detecta essa queda e pode avisar alguém se estiver configurado lá no sistema, tá ok? Notificações de nascer e pôr do sol, controle de chamadas, o 245 dos três é o único que carrega mapas e o 265 é o único que te dá uma previsão do seu estado de prontidão. Todos os três vão te dar relatório de atividades, alerta de inatividade, contagem de calorias, metas, conquistas, diário de exercício, acompanhamento de peso, IMC, rastreamento ao vivo, coaching, e aí para as mulheres, todos três também tem um sistema que monitora o seu período menstrual. Ele vai prever o dia da sua ovulação, previsão de início da sua menstruação, período de fertilidade, enfim. Além disso, os três suportam rotas, todos eles dão feedback de voz, evidentemente que aqueles que não são equipados com Music, eles só dão esse feedback se você estiver com o seu telefone pareado com ele durante a atividade. E todos eles, em algum grau, reproduzem música, sendo que existe o 245 Music e o 255 Music, que são específicos para essa função, mas mesmo aqueles que não são Music, que é o caso do meu, eles reproduzem música. Desde que você esteja com o seu celular, você consegue controlar a reprodução da música através do seu relógio no seu celular. E vale relembrar que apenas o 255 Music e o 265 possuem Wi-Fi. Bom, essas são as características principais dos três modelos. Lembrando que em alguns casos, alguns relatórios vão ser um pouco mais precisos. Alguns relatórios que estão disponíveis nos três modelos vão ser um pouco mais precisos no 265 e no 255 do que no 245 devido ao software que é usado. Então isso é uma coisa que também deve ser levada em conta na hora de fazer a sua escolha. Bom, te apresentei todas as características importantes dos três modelos por aqui. E agora eu quero te dar a minha opinião pessoal a respeito de qual modelo vai atender melhor cada tipo de pessoa. Bom, de posse das características, se você ainda ficou na dúvida, o que eu posso te dizer é o seguinte:
O 245 eu diria que é mais indicado para quem prioriza a questão do preço. Em uma rápida pesquisa aí pela internet eu encontrei um modelo na faixa de R$ 1.700, talvez até um pouco menos, dependendo da loja. Se você quiser se arriscar, você encontra modelos 245 nessa faixa. Hoje, dia 28 de fevereiro que eu estou gravando esse vídeo, de 2024, tá? Se você está vendo em outra época, os valores, lógico, mudaram. Mas são R$ 1.700 em média o valor do 245 contra R$ 2.700 em média. Encontrei alguns modelos de 255 Music na casa de R$ 2.500 alguns dias atrás. Então isso varia muito de acordo com o dia que você pesquisar, tá bom? E o 265, o mais caro deles, está na faixa de R$ 3.200. Então se você busca preço, e é o mais importante para você conseguir o melhor preço, não tem tanta importância para você aquilo que o 245 não te oferece. Não vai fazer tanta falta para você se você é um corredor que está começando agora, está iniciando, não é alguém que se importa tanto com o monitoramento das métricas de corrida. O 245 vai te atender perfeitamente e vai te entregar um custo bem menor, um custo-benefício bem menor em relação aos outros dois. Já o 255 vai atender aquele público mais exigente, que já gosta mais de acompanhar as métricas, que talvez já esteja entrando na área do triatlo, que precisa de um relógio que acompanhe todos os 3 tipos de atividades e faz a transição, facilite a transição. Ele dá relatórios mais complexos, ele tem sensores melhores, mais atuais, e as atualizações dele vão ser entregues durante mais tempo do que as atualizações do 245, que é um modelo mais antigo. Tá ok? Então, para esses mais exigentes e que não querem gastar tanto, talvez o 255 seja o melhor modelo. Já o 265, ele é aquele plus um pouquinho melhor do que o 255, pouca coisa melhor. A grande diferença do 265 é a tela. Se você gosta de uma tela com cores vivas, bem iluminada, bem atrativa, o 265 é o modelo para você. E aí você tem que estar disposto a pagar aí questão de R$500, talvez mais caro, por causa da tela. Porque, no mais, o que ele te oferece a mais do que o 255 Music, por exemplo, é somente a tela e aquela questão que eu havia falado do estado de prontidão que ele te fornece, tá bom? Nada mais que isso, e a vantagem de ser um modelo mais novo e que vai ser atualizado por mais tempo pela Garmin. Então, essa é a minha opinião. Eu espero que te ajude na tomada da sua decisão, para que você possa, como eu disse, qualquer um dos modelos vai atender os corredores na sua maioria, mas aquelas especificidades que cada um tem que pôr na balança para verificar o que vale mais a pena. Gastar um pouquinho menos e ir no modelo mais antigo, que já está um pouco ultrapassado em relação aos outros dois, apesar de ainda ser um bom relógio. Ir no meio ali, onde você vai ter o melhor dos dois mundos, ou gastar um pouco mais e investir numa tela bonita, bem colorida, como você pode ver aí nas imagens que eu deixei passando durante esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.